ouvintes e a gente vai chamar por telefone a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. A gente está com problemas técnicos, né? Por isso eu não estou entrando pelo Skype, mas vamos fazer essa entrevista por telefone. A gente vai falar sobre a pandemia. O Brasil registra 4.190 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 345.287 pessoas que perderam a vida desde o início da pandemia. A gente vai falar nesse momento com o Gonzalo Vecina, que é médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Olá, Vecina, bom dia, e a gente já te pede desculpas por este atraso, já que estávamos marcados aí para 7 horas e 30 minutos, mas por conta desses problemas, a gente só está começando agora. Bom dia, Vecina. Bom dia, Marilu, bom dia, nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês, apesar dos perrengues. Vamos em frente. Bom, Vecina, agora sim eu estou conseguindo ouvir. Bom, Vecina, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou na noite desta quinta-feira que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito na CPI para apurar a conduta do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid. A questão vai também a plenário do STF. A decisão atende a pedido formulado pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, que questionam a inércia de Pacheco, né, em avaliar o requerimento pela investigação apresentada há 64 dias. Né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tinha falado que a abertura da CPI seria contraproducente. A sensação, Vecina, que eu senti primeiro poxa, finalmente uma CPI. Depois, a sensação demorou, né? Agora, em seguida, vem aquela sensação também, será que vai dar em pizza? Bom, antes de mais nada, como é que você recebeu essa notícia e sua expectativa, Vecina, em relação a essa CPI? As CPIs, elas são um ato político, né? Eu já tive a oportunidade de viver CPIs, inclusive, bastante duras, né? Como a CPI dos medicamentos, lá em 2000. Então, a CPI é um ato político. Agora, eu acho que é fundamental esse ato político, porque ele reverbera o que está acontecendo no governo federal. Eu acho que não é que vai dar em pizza, ela não vai dar em impeachment, isso eu tenho certeza, mas ela agregará fatos e exporá a situação dramática que o país está vivendo de uma forma mais clara do que nós estamos vendo. Hoje parece que é a opinião de meia dúzia de pessoas que estão vendo um mundo pior. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos tendo mais de 4.000 mortes por dia. Nós não estamos tendo a adoção de medidas tão fundamentais como o lockdown. Estamos deixando faltar medicamentos de intubação que nós poderíamos estar comprando. Estamos deixando faltar oxigênio no país inteiro. Quem estamos? Quem estamos é o presidente desta república. É o governo federal que está fazendo tudo isso. Isso tem que ser exposto. Eu acho que não terminará em pizza, mas não terminará em impeachment. Mas colocará mais alguns pregos nesse caixão. Perfeito, Vecina. Bom, entidades de saúde também que compõem o Conselho Nacional de Saúde recorreram ao Supremo Tribunal Federal para exigir do governo federal um lockdown nacional de 21 dias. E também, lógico, auxílio emergencial adequado aí para a população. Você acredita que deve vingar também esse pedido aí, esse lockdown de 21 dias? Eu não sei, juridicamente, meu problema é que eu não sou um operador do campo do direito, né? No que diz respeito à questão da CPI, é uma questão um pouco mais técnica do porquê da aprovação. A aprovação ocorreu porque, democraticamente, na Constituição, está previsto o direito das minorias. Então, dadas determinadas condições, a CPI tem que ser instaurada para que eu tenha restabelecido o direito das minorias. Neste pedido do Conselho Nacional de Saúde, apesar de toda a autoridade do Conselho,
O Conselho Nacional de Saúde é criado por lei e ele tem o direito deliberativo na área da saúde. E o ministro da Saúde não está ouvindo o Conselho Nacional de Saúde. E na medida em que ele está descumprindo a lei. Se o Supremo for por essa linha, eu acredito que talvez ele possa determinar um lockdown nacional. Mas é um movimento muito mais complexo, além da questão do auxílio emergencial. Quem enxerga minimamente a realidade sabe que hoje, neste momento, talvez o problema mais grave no Brasil não sejam as mortes pela Covid, e sim a fome que é real na periferia das cidades brasileiras, a fome que é real nos nossos pobres e desempregados, que hoje já chegam a 14, 15 milhões de pessoas. Então, o auxílio emergencial é a ambulância desse sistema. Eu acredito que o Supremo teria que tomar essa medida. Só que seria ele tomar uma posição de executivo direto, né? Então, juridicamente, eu não sei se ele poderá fazer isso, né? Como é que vai obrigar a pagar o auxílio de 1.000 reais? Então, vamos ver o que vai acontecer. Espero que, no mínimo, o Supremo induza o governo federal a dar uma resposta, qualquer que seja, nessa situação tão esgarçada, tão destrutiva da sociedade brasileira. Exatamente. Situação tão desesperadora, né, Vecina? Bom, agora vamos falar dessa nova possível variante do coronavírus, né, que foi descoberta em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo Laboratório de Biologia Integrativa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e pelo setor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Pardini, em colaboração com o Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Belo Horizonte. Nas notícias que circulam, Vecina, informações sobre mutações, né, que nunca foram descritas antes. Você poderia explicar um pouco para a gente o que é a diferença entre variante, mutação, e tudo isso que foi descoberto representa o perigo maior, a dificuldade maior para o controle da pandemia? Bem, o fato é que nós temos mais um problema, né? A gente acaba fazendo pouco sequenciamento de vírus. Nós não temos um laboratório público cuja função é fazer sequenciamento. Em tese teríamos, seriam os laboratórios centrais em saúde pública, como é o caso aqui em São Paulo, do Adolfo Lutz. Só que os nossos laboratórios centrais de saúde pública são um desastre, como é um desastre a administração pública brasileira. Então, esses laboratórios não fazem sequenciamento, não fazem RT-PCR, pelo menos fazem muito pouco. São burocracias envelhecidas. Então, na medida em que a gente não identifica, não faz esse estudo desses novos vírus, através desse sequenciamento, nós ficamos meio no escuro. Aí a universidade, que tem o objetivo de pesquisa, etc., pega seus equipamentos e está começando a estudar o sequenciamento para verificar a ocorrência de novas cepas. Nós sabemos que novas cepas ocorrem por conta da multiplicação do vírus. O vírus se multiplica e comete erros ao fazer cópias, erros que tendem a melhorar o vírus do ponto de vista do vírus, né? Quer dizer, o vírus se tornar mais letal, o vírus se tornar mais disseminador. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui a USP, a Unicamp, todas as nossas universidades estão desviando uma parte da sua capacidade de pesquisa para identificar novas variantes. E aí aconteceu essa identificação lá em Belo Horizonte. Há dúvida se ela é uma nova variante ou se ela é a variante sul-africana chegando aqui no Brasil. Nós temos poucas notícias da presença dela no Brasil.
A pessoa que foi identificada em Belo Horizonte nunca viajou, é uma pessoa lá de Minas, é mineira de lá, né? Mas, aparentemente, o mais provável é que ela seja uma cópia da variante sul-africana e não uma variante nova, né? Mas ainda temos que esperar um pouco mais para que esses estudos façam. E a notícia é que teríamos que ter órgãos governamentais que continuamente estivessem a serviço de buscar novas variantes. Isso é verdade em qualquer país desenvolvido no mundo, Estados Unidos, a Inglaterra, a França, todos eles têm laboratórios oficiais fazendo sequenciamento o tempo todo. É o que a gente chama de vigilância genômica. Nós teríamos que estar fazendo isso, mas infelizmente não temos, e neste momento tão difícil da gestão por parte do setor público no Brasil, é mais um dos pequenos desastres da nossa República. Vecina, ontem, no segundo dia de julgamento sobre o fechamento de igrejas e templos, missas e cultos durante a pandemia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rebateu, os argumentos do advogado-geral da União, André Mendonça, aquele terrivelmente evangélico. O Alexandre de Moraes disse que o que está em discussão não é a liberdade religiosa, mas a saúde pública e medidas de contenção dos casos e das mortes. Ele disse ainda que no primeiro dia do julgamento, parecia que eles estavam julgando um decreto criminalizando alguma religião, perseguindo religiosos, determinando prisão de pastores e padres. Ele disse assim, com trechos inacreditáveis no momento de quase 400 mil mortos aí pela Covid e recorde de mais de 4 mil mortos por dia. Essa contaminação sobre a religiosidade no julgamento que trata de saúde pública beira a irresponsabilidade, Vecina, na sua opinião? É muito irresponsável, não beira a irresponsabilidade, é muito irresponsável. A Constituição é muito clara. O direito à vida se sobrepõe a todos os outros direitos. Quer dizer, se a pessoa não vive, para que ela precisa de direitos? A Constituição é muito inteligente, foi bem feita. Então, existe uma hierarquia nos direitos e o direito à vida vem antes dos outros direitos. O direito de ir e vir, que tem sido muito falado, Bolsonaro volta e meia fala que se as pessoas não puderem ir e vir, nós estamos numa ditadura. Não, seu idiota! O direito à vida vem antes, porque senão não adianta ter o direito de ir e vir. O direito ao culto religioso é fundamental numa democracia. Só que antes do direito ao culto religioso tem o direito à vida. Sem o direito à vida, os outros direitos não servem para absolutamente nada. Então, primeiro o direito à vida. E como é que se garante o direito à vida? Não se aglomerando em locais fechados como são as igrejas. Isto é tão natural, tão obviamente entendível por qualquer um que esteja nos ouvindo agora, que eu me sinto um idiota de estar repetindo uma coisa dessas. Antes o direito à vida. Só isso. Exato. Diga, Vecina, te cortei. Não. Foi não, essa indignação, é tão claro, sabe, que eu vou até adiantar aqui uma notícia que vai acontecer em maio. Como quem diz, as pessoas estamos explicando, quer que desenhe? E os artistas plásticos, os cartunistas, eles vão fazer uma grande mobilização, inclusive em maio, para ver se desenhando eles entendem, Então só estou este adendo que você falou, chamou exatamente, quer dizer, só podem ser idiotas mesmo, Vecina? Mas de qualquer forma, eu já adiantei essa notícia, depois a gente vai trazer com mais detalhes. Agora eu queria só discutir com você, Vecina, o que aconteceu no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. As pessoas podem não ter conhecimento no resto do Brasil, que a unidade de pronto atendimento, ali pertinho da rodoviária no Guarujá, no litoral de São Paulo, eu sou santista, enfim, foi alvo de vandalismo nessa quinta-feira. Teve parte do encanamento da rede de oxigênio destruída
e por criminosos, né? Isso colocou em risco de morte 18 pacientes que estavam internados ali, eles tiveram que ser transferidos às pressas. Quer dizer, além desse caos todo, acontece uma ação criminosa desse tipo. Enfim, o que pensar a respeito disso também, Vecina? Veja, e aí eu acho que nós temos um outro problema que é um problema muito importante. Certamente o problema mais importante do Brasil é a desigualdade social. Mas existe um outro probleminha brasileiro, bem típico, chama-se impunidade. As pessoas se sentem absolutamente livres, leves, soltas para fazer o que bem entenderem, porque elas têm certeza que nada irá acontecer com elas. Então, às vezes as pessoas vêm me falar de negacionismo. Ah, mas é tão difícil viver hoje com esses negacionistas soltos. Os negacionistas são a minoria da minoria. Quando a gente fala com os negacionistas da vacina, você olha, quantas pessoas são negacionistas da vacina? Ah, tem muita gente. Quantas pessoas nós vacinamos em Serrana, na cidade aí no interior do estado de São Paulo, que propôs vacinar todo mundo? Ah, sei lá, uns 70%? Não, 97% das pessoas foram vacinadas. Quantas pessoas foram vacinadas na campanha da gripe do ano passado? Ah, nós estávamos planejando vacinar 77 milhões de pessoas, vacinamos 75 milhões de pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: os negacionistas são muito poucos, só que eles fazem muito barulho. É como esses fascínoras, esses assassinos que foram lá destruir a rede de oxigênio da UPA do Guarujá. Eles são a absoluta minoria, só que eles têm a sensação da impunidade. A segurança pública, a polícia, estão prendendo trabalhadores, estão prendendo gente que está indo ganhar o dinheiro, o pão de cada dia. Agora, esses bandidos a polícia não prende, né? Para isso não serve a sociedade brasileira. Nós temos que combater esse clima de impunidade que existe no Brasil. Eu acho que nossas cadeias, o Brasil tem um grande problema. Nós temos 800 mil presos no Brasil, a segunda maior população carcerária do mundo. A gente age como se prisão resolvesse as coisas. Prisão não resolve as coisas. O que resolve as coisas é a justiça. Ser justo. Não é prender pessoas. Então, existe uma diferença entre prender e distribuir justiça. A nossa sociedade tinha que distribuir justiça, diminuir a impunidade da população. E esses fascínoras têm que ser encontrados e punidos. Não precisa ir para a cadeia, eles têm que ser punidos, receber punições, perda de direitos, pagar multas. Essa é a questão. Incrível que essas coisas ainda aconteçam no país. Exato. E Vecina, só para a gente encerrar aqui, a gente vai repercutir com você a decisão, né, da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto que permite a compra de vacinas por empresas, segue para o Senado. A mudança principal foi a retirada da exigência, né, de que as empresas só podem começar a vacinar os seus funcionários, familiares deles e prestadores de serviço após a imunização dos grupos prioritários pelo SUS. Agora, por esse projeto está permitida a compra de imunizantes autorizados por agências estrangeiras reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mesmo sem o registro ou autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Preocupante, Vecina, tudo isso? Olha, uma coisa que precisa ficar clara para quem está nos ouvindo. O que os ricos querem, vamos deixar bem claro, eu estou falando de rico em vez de falar de elite. O que os ricos querem é proteger o seu. O de vocês que estão nos ouvindo não interessa aos ricos. E quem está lá no Congresso, que nós elegemos, está prestando um serviço para quem? Para quem só se preocupa com o seu. O seu é o dele, né? Então, os ricos querem saber da vacina deles, não querem saber da vacina do povo brasileiro. Quando alguém toma vacina antes de outra pessoa,
garante continuar vivo sem ter a doença antes de quem teria um risco maior de morrer. Então, o que os empresários, os ricos, estão garantindo é o direito deles. E usando os parlamentares, que em tese são de todos nós. Então, essa coisa tem que ser denunciada. É uma coisa animal, é de uma ferocidade terrível. Essa ânsia dos ricos sobre nós, população brasileira. Isso tem que ser denunciado. Isso vai criar uma situação que beneficia exclusivamente os ricos, em detrimento, prejudicando toda a população brasileira. Isso tem que ser denunciado. Essas pessoas que estão buscando comprar vacina, para ter acesso à vacina antes do que a população brasileira, através do SUS, são facínoras, bandidos e que têm que ser denunciados. E nós temos que olhar para eles nas ruas e falar, meu Deus, como é que pode um cara desse? Né? Que nem esses ricos que foram lá no jantar com o presidente da República aplaudir este sujeito que tem matado mais de 300 mil pessoas no Brasil. Essa é a questão. Perfeito, Vecina. Bom, fica esse... Diga. Não. Desculpa que às vezes, né, por telefone a gente não sabe exatamente quando termina a fala, né, do entrevistado, mas, Vecina, fica esse alerta, esse protesto seu, essa sua indignação e, enfim, vamos também ter esperança, né, para que realmente esse quadro se modifique, mas graças à mobilização da sociedade e não do governo e de também, infelizmente, de alguns parlamentares, e muitos nesse momento, muitos parlamentares que não estão cumprindo o seu papel, mas eu quero também deixar claro que existem parlamentares que estão preocupados com essa situação e estão realmente do lado da população brasileira e estão batalhando. É importante que se diga para a gente também não fazer o negacionismo político, né, Vecina? Eu concordo com você. Eu acho que essa sua ressalva é fundamental. Uma parte do parlamento está preocupado com a nossa população e está fazendo o seu trabalho, e nós temos que reconhecer, porque estão trabalhando num clima muito difícil para conseguir fazer com que essa democracia tão novinha, tão pouco forte que nós temos, consiga sobreviver a esse bando de bandidos que nós temos soltos no Brasil nesse momento. Muito obrigada, Vecina. A gente pede desculpas aos nossos ouvintes, internautas, telespectadores, porque hoje nós estamos conseguindo a conexão por Skype, geralmente a gente entra por Skype, o pessoal está perguntando aqui da gente, né, Vecina? Cadê o Vecina? Cadê a Marilu? Está aqui. A gente está pelo rádio, está pelo telefone e a comunicação foi feita, isso que é importante. De alguma forma a comunicação foi feita e a gente agradece demais aí a sua compreensão, a sua competência, a sua paciência, Vecina, conosco. Um forte abraço, viu? Outro. Tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.